Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia de Botânica Arcadas. Hoje não fui sabotada pela tecnologia. Descobri que era um problema de bloqueio da minha câmera e eu desabilitei, né? Estamos aqui para mais uma aula e é isso. A aula de hoje é sobre condução de seiva. Cadê? Vamos até riscar aqui, ó. Não dá para riscar, não sei. Gente, eu não sei mexer com tecnologia, socorro. Enfim, eu vou acabar me riscando. Não é isso que eu quero fazer, mas tudo bem. Gente, é muito difícil ser uma pessoa não tecnológica. Mas enfim, a aula de hoje é sobre condução de seiva. Essa seiva perfeita, que é o quê? É o elemento de nutrição da planta, basicamente. E essa seiva ela pode ser de dois tipos, bruta ou elaborada. Quando a gente fala de seiva bruta, a gente está falando de xilema. E quando a gente fala de seiva elaborada, a gente está falando de floema. Essa seiva bruta ela é composta por água e sais minerais, enquanto que a seiva elaborada é composta por produtos da fotossíntese, então é glicose, alguns minerais, querendo ou não, tá? Aqui a gente tem para ilustrar, porque eu não achei nada melhor que isso. É um corte de raiz de dicotiledônia que a gente adora. E aí aqui nele a gente pode ver assim a alternância entre xilema, que é esse mais interno, e o floema na porção mais externa. E vamos lembrar então que o xilema está sempre mais interno e o floema está sempre mais externo. Tá, vamos falar de condução, então, condução propriamente dita. A gente tem maneiras diferentes de conduzir a seiva, se tratando de uma planta vascular e de uma planta vascular. O que é uma planta vascular? Uma planta vascular é aquela planta que apresenta tecido condutor. Esse tecido condutor é aquele tecido que vai levar ali o floema e o xilema. Só que assim, essa característica de ter vasos condutores só apareceu nas pteridófitas. Então, briófitas, por exemplo, não tem essa característica. Então, vasocondutores pertence a todo esse grupo. Então, é assim que a gente lê esse tipo de cladograma. Esse tipo de cladograma não, um cladograma geral. Então, aqui, por exemplo, o grão de pólen, ele surgiu depois das pteridófitas. Então, só gimnosperma e angiosperma tem grão de pólen, tá? E aí, o que acontece? Nas plantas que são avasculares, essa condução de seiva, ela acontece por difusão. Então, a seiva vai passando célula a célula até que ela consiga chegar na planta inteira. E isso implica, inclusive, em uma limitação de tamanho. Então, eu não posso ter uma mega, assim, uma briófita gigante. Por quê? Porque eu não tenho como conduzir esse processo de difusão de uma maneira eficiente se a planta for muito grande, tá? E aí chegamos às plantas vasculares que apresentam, enfim, tecido condutor. E esse tecido condutor, ele forma vaso. Isso a gente já viu lá na aula de anatomia vegetal, quando a gente falava de traqueide, de fibra, de elemento de vaso, de célula companheira, de elemento de tubo crivado, enfim. E aí, então, já que eu joguei esse monte de nome, a gente pode separar, então, os vasos para xilema e os vasos para floema. No vaso do xilema, nos vasos de xilema, a gente tem as traqueídes, fibras, que fibra é um elemento comum aos dois, inclusive tem uma questão sobre isso na apostila de vocês. Gente, eu odeio o ônibus, mentira, adoro ônibus, porque, enfim. A fibra, ela é um elemento comum entre os vasos de xilema e os vasos de floema, mas a gente tem alguns característicos, como eu já falei antes do ônibus me atrapalhar. Traqueídeos e elementos de vaso são exclusivos do xilema, enquanto elementos de tubo crivado, que tem uma placa crivada em cima e anexa a esse. Calma, vamos fazer assim. E anexa tem a célula companheira, que vai servir para nutrir esse tecido. Esse tecido não, esse vaso, né? É que o vaso ele forma o tecido, mas enfim, tá? E aí, quando a gente fala de xilema, a gente fala de vasos lenhosos, porque o xilema é o lenho. Quando a gente fala de floema, a gente fala de vasos liberianos, porque o floema é o liber, tá? Eu sei que eu falo muito, tá, gente? Perdão, eu vou tentar falar menos, tá? Gratiluz. Vamos ao xilema, então. O xilema, como que o xilema é conduzido? O xilema, então, a gente vai trabalhar agora, então, a condução de seiva bruta pelos vasos lenhosos. E essa condução de seiva bruta, ela segue a teoria de Dixon, que a gente chama a teoria de transpiração, coesão e tensão. Então, a gente já pode subentender que a transpiração ela é a chave desse processo. Mas calma, vou até tirar minha cabeça daqui, como sempre.
O que acontece? A gente tem dois tipos de plantas, geralmente. Não dois tipos, a gente pode dividir em três: plantas de pequeno, médio e grande porte. Nesse caso, a gente vai explorar as plantas de pequeno e as plantas de médio porte. Nas plantas de pequeno porte, a raiz vai absorver de uma maneira diferente. Vai acontecer de uma maneira diferente, na verdade. Não vai ser pela teoria de Dickson propriamente dita. Tipo, assim, a fundo, com a coesão, com a tensão, com não sei o que. Não, calma. O que acontece? A raiz, ela tá lá, de boa, pleníssima, e aí ela precisa absorver sais minerais. Então, esses sais minerais, eles estão aqui de fora. Eu coloquei até no meu desenho, feito pelo meu espírito da quinta série. A planta, ela absorve esses minerais. Ela absorveu os minerais, não absorveu água por enquanto. Só que o que acontece? Minerais, eles são partículas que a gente pode chamar de soluto, digamos assim. Então, não são solventes, solvente seria água. E absorvendo essas partículas de soluto, o meio ele fica mais concentrado. Tá, ok, o meio mais concentrado do que o meio externo. Então, qual é a tendência da água? A tendência da água é sair do solo e entrar na planta por osmose. Lembrando que a osmose é aquela diferença ocorre pela diferença de concentração nos meios, e ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, na intenção de diluir. Então, começa a entrar água na planta por osmose, tá? E aí, quando entra a água e entram sais minerais, isso cria uma pressão positiva, chamada de pressão da raiz. E essa pressão, ela pega a seiva bruta, que mistura, que eu coloquei até em roxinho, porque o que? O azul com o vermelho dá o quê? Dá roxo. Então, ali é a mistura de água e sais minerais chilema. Essa seiva bruta, ela é empurrada por essa pressão. E aí ela vai para as folhas e ela passa pelos vasos lenhosos. Então aqui a gente tem que o vaso condutor está delimitado em laranja, isso é um pseudo de laranja. A seiva bruta aqui em roxo, a água em azul e sais minerais em vermelho, tá? Em plantas vasculares de pequeno porte, nessa pegada que acontece. Aqui eu coloquei uma plantinha de 40 centímetros. E é isso. Agora, gente, chega o trote violento. Chega o trote violento, que é a condução de seiva em plantas vasculares de grande porte. O que acontece? A gente estava trabalhando com uma planta de 40 centímetros. Agora, vamos pensar numa sequoia de 100 metros. Mano, como que ela vai fazer pra ter esse... Eu tô ficando nervosa com esse ano passando, gente. Como que ela vai fazer para ter para fazer que essa seiva alimente essa planta toda? Pelo amor de Deus, não dá para aquela pressão da raiz, da pressão de juntar água, esses minerais e empurrar, não é suficiente, igual eu coloquei no resumo, só se fosse o Hulk, né? É a pressão do Hulk, não é possível. E aí o que acontece? Aí sim, a base do processo vai ser a transpiração. O que acontece? A planta transpirou, lembrando a transpiração da última aula, transpiração é a perda de água em forma de vapor, tá? Essa transpiração ela acontece pelos estômatos, tá? Tudo bem? E aí a planta ela respirou, perdeu água, tudo bem. Aí o que acontece? Se ela perde água, as células do parênquima que estão por ali, bem pleníssimas, elas vão ficar mais concentradas, porque eu estou diminuindo a minha quantidade de solvente. Lembra? Porque a concentração é soluto sobre solvente. Olha só, a química tá diferente, gente. Tá, se eu diminuo a quantidade de solvente, eu aumento aquela razão, né? Se a gente for pensar em matemática básica e química básica. E aí o que acontece? É, aquelas células, elas vão começar a absorver a seiva bruta que está nas proximidades, que está passando por ali, enfim. Por que é a seiva bruta? A seiva bruta é água e sais minerais. Ela precisa de água para dissolver aquele meio, para diminuir a sua concentração, porque ela está hipertônica. E aí, o que acontece? Esse processo vai acontecer por osmose, e aí ela vai estar numa absorção tão contínua que isso vai gerar uma tensão na parede na parede dos vasos. Nessa tensão, nessa coluna de líquido, porque eu penso, o xilema, ele vai ser uma coluna de líquido, né? Essa transpiração que provoca essa tensão é como se fosse um canudinho. A gente vai tomar um refrigerante, canudinho reutilizável, por favor, não matem as tartarugas. Vou tomar um refrigerante com meu canudinho reutilizável e aí eu vou sugar. Suguei e aí o refrigerante começa a subir. Refrigerante, água, açúcar, não sei o que vocês preferem, mas eu prefiro refrigerante. E aí começa a subir. É a mesma pegada. Então,
esse sugar, assim, que a gente faz, essa absorção contínua do líquido, gera uma tensão na coluna do meu canudo e vai subir meu refrigerante. O refrigerante nada mais é do que a água, essa seiva bruta. Aí, ó, água puxada para cima. E aí ela consegue chegar nas folhas, enfim, nos ramos, etc. E aí, tá, resolvemos tensão. Tensão, esse negócio, essa força não, esse direcionamento, digamos assim, causado por uma força que eu fiz, sei lá, uma força que eu fiz nessa coluna, tá? Fechamos tensão. Agora, a coesão, o que é essa coesão? Porque é o nome da teoria. Transpiração, tensão, transpiração, coesão, tensão. Aí, o que acontece? Vimos transpiração e a tensão também. De onde que vem essa coesão? Essa coesão é que vamos pensar que a gente está trabalhando com água. A água, ela é uma molécula que ela tem uma coesão forte, digamos assim, porque existem ligações de hidrogênio entre cada uma das moléculas. Vamos pensar na água da torneira. A gente ligou a torneira para lavar a louça, sofrendo com a unha feita. Liguei para lavar a louça. E o que acontece? A água, ela vai escorrer super linear, super linear. E se você faz alguma coisa que faça ela, você coloca alguma coisa que faz ela ter um desvio, ela acaba se encontrando de novo e fica uma coisa íntegra. Ou, por exemplo, quando a gente derruba água no chão, ela não fica uma gotícula ali, uma gotícula ali. Não, ela fica uma poça, uma pocinha de água. Isso acontece por conta dessa ligação de hidrogênio. E dentro do xilema, ela faz com que esse líquido forme uma rede tridimensional. Então, essa rede tridimensional, ela vai assim, ó. Vamos indo bem pleníssimas, vamos chegar nas folhas. E aí, o que acontece? Você vai pensar, você vai falar pra mim, ai, Carol, mas ela vai estar perdendo água, e aí? O que vai acontecer? Ela vai chegar no momento que ela vai parar de perder água? Não, não é isso. Ela vai estar, ao mesmo tempo que ela transpira bastante, ela tá absorvendo bastante também. Então, tipo, são coisas contínuas, digamos assim. Então, a absorção constante de água pelas raízes repõe a água perdida pelos estômatos durante a transpiração. E isso faz com que o processo seja contínuo, certo? Estamos bem com o xilema? Estamos ótimos com o xilema. Agora, floema, nosso querido floema, nossa seiva doce, digamos assim. Ela é conduzida pelos vasos liberianos, lembrando que o floema é o líber, e é uma seiva constituída pelos produtos da fotossíntese. Só que ela segue uma teoria diferente. Ela é muito diferente. Ela segue a teoria do fluxo de pressão ou do fluxo em massa de Ernst Mant. Na verdade, poderia ser Mint, porque não sei de onde ele veio, mas é que em alemão parece que o U com trema tem som de I, tipo o bico de Bunsen, sei lá. Enfim, digressões. O que acontece? Esse cara, ele fez um experimento. Ele falou, não tenho lista de cálculo, não tenho lista de física, não tenho que fazer FUVEST, vou fazer uma coisa, vamos caçar uma coisa pra fazer? Vamos. E aí esse cara, ele fez um experimento, ele pegou 2 frascos, um frasco A e um frasco B. Então, os 2 frascos têm água pura e a gente tem bolsas com membrana semipermeável nos dois frascos. A bolsa no frasco A, ela é uma bolsa que tem uma solução concentrada de sacarose, enquanto que na bolsa B tem uma solução diluída de sacarose. Ser uma membrana semipermeável é importante, porque membrana semipermeável só permite a passagem de solvente. O soluto não passa por membrana semipermeável. Então é uma maneira de ver passagem de água e tudo mais. Beleza. E aí, conectando essas 2 cubas, a gente tem um tubo mais para baixo, um tubo de vidro 2, e mais para cima o tubo de vidro 1. Aí o que ele via? Ele via que assim, eu tenho aqui então o frasco A com a bolsa mais concentrada e que a tendência desse negócio era a água que estava em B ir para A, ir para A e entrar nessa bolsa membranosa para tentar diluir, porque ela estava muito concentrada, tá? Tava muito concentrada, tentava diluir. E aí, como é que pode dizer? E aí, isso acontecia por osmose, né? Como a gente sabe, então é uma parte do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, conforme a água ia entrando nessa bolsa membranosa, isso ia gerando uma pressão interna. E conforme ela
ia gerando essa pressão interna, fazia com que o soluto daqui de dentro fosse transportado junto com a água pelo tubo de vidro 1, naturalmente, do frasco A para o frasco B, tá? E isso criava um fluxo em massa de água e açúcar, né, a sacarose, para o fluxo pro frasco B, tá? Foi isso que ele observou, então, que a água passava aqui embaixo, no caso, a gente tinha passagem de água e aqui em cima a gente tinha passagem de água e açúcar. Então, em resumo, modelo composto por duas bolsas com membrana semipermeável, bolsa A, solução concentrada, bolsa B, solução diluída, um tubo conectando e tudo ali com água pura. A água passa de B para por osmose, porque a gente tem uma diferença de concentração, então tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Isso ocorre naturalmente. E conforme a água vai entrando, a gente vai tendo um aumento de pressão interna, e isso faz com que haja um fluxo natural da bolsa A, do frasco A no caso, para o frasco B, tá? E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tendo um arraste das moléculas de sacarose, então a gente observa um transporte de solução. Trocando por miúdos, digamos assim, a gente tem que esse esquema nada mais corresponde do que ao fluxo de, como é que eu posso dizer, de seiva na planta. Porque pensa, a gente tem um provedor de seiva, um provedor de compostos é, glicosídicos, um provedor de glicose, sacarose, enfim. Quem é esse provedor de glicose na vida real, digamos assim? É a folha, não é? A folha, o caule, enfim, porque é nesses lugares que acontece a fotossíntese. Então, a folha é a fonte. A folha, ela produz ali o floema, os constituintes do floema, porque o floema é feito por produtos da fotossíntese. Aí aqui, a gente tem que esse floema, ele passa, né, o fluxo em massa de água e açúcar, ele passa e chega em um lugar. Esse lugar nada mais é do que o destino dele, que é a raiz, que ela tem uma concentração menor, e assim, o floema precisa chegar na raiz e o xilema precisa chegar na folha. Como o xilema chega na folha? Por essa diferença de concentração, sabe? Porque aqui, quando a gente tem essa água passando do frasco B para o frasco A, a gente nada mais tem do que a passagem de xilema. Então, a gente tem que o xilema, ele parte da raiz, chega na folha, faz ali a nutrição básica da folha, e a folha devolve produtos da fotossíntese em forma de floema, chega na raiz e fica tudo bem, todo mundo fica pleníssimo. Aí, saindo um pouco agora de pensar tanto no xilema, no floema, enfim, propriamente dito, a gente vai considerar um pouco um experimento que costumam fazer, com frequência até, que é o procedimento do anel de Malpighi. O anel de Malpighi, ele é constituído pela periderme. Lembrando que a periderme, ela faz o revestimento mais externo da planta e é o revestimento secundário. Se a gente fala de revestimento secundário, a gente fala obrigatoriamente de dicotiledônia, tá? Porque monocotiledônia não tem esse crescimento secundário, então não vai ter casca, não vai ter nada. Não vai ter tronco, não vai ter coisa nenhuma, tá? E aí, quando a gente arranca essa periderme, esse anel mais externo, a gente tem que a condução de seiva elaborada ela é interrompida. Por quê? Onde que tá passando o xilema e o floema? Tá passando nessa parte mais externa, que eu sempre falo para vocês. Floema é a parte mais ele tá mais externo, geralmente. Então, quando eu arranco periderme, eu arranco também meus vasos condutores de floema. E o que acontece? Não chegou floema na raiz, porque eu não consigo passar. Não tô conseguindo passar esse floema, eu vou fazer o que da minha vida? Não vou passar. Não vou nutrir a minha amiga planta. Então, se não chega floema na raiz, a raiz morre. Porque ela precisa de floema para se nutrir. E aí, com a raiz morta, não vou ter xilema. Porque a raiz que manda, né, esse xilema, não tenho raiz. Se eu não tenho raiz, nem água e nem os sais minerais vão ser absorvidos. E a planta toda vai morrer. Parece triste? Parece triste. É um pouco triste, mas aí você vai perguntar, cara, por que eles fazem isso então, se a planta sempre morre? Calma. Um outro detalhe. Conforme essa. Lembrando do fluxo do floema, na verdade, a gente vê na maioria das plantas que a gente faz esse experimento do anel de Malpighi, que ela começa a ficar mais cheinha em cima, faz um acúmulo de. Como é que chama?
faz um acúmulo de seiva nessa porção mais superior. Aí, a gente tem um interesse comercial nisso, né? Você acha que a gente não vai ter um interesse comercial nisso? É triste, mas tem. Fazer o quê? O agro não é pop. Fique claro. E aí, o que acontece? Muitos produtores, eles usam essa tática do anel de Malpighi para aumentar a eficiência da produção. O que acontece? Mas ele não vai cortar o tronco ali, ele não vai tirar um anel do tronco. Ele vai cortar o galho, ele vai fazer esse corte, ele vai remover o anel de Malpighi do galho. O que acontece? É no galho que a gente observa a formação de flor, de fruta, enfim. E aí no galho a gente vai ter uma condução de seiva interrompida. E aí a seiva vai começar a acumular, acumulou. E aí nessa região, por a gente ter uma nutrição maior dessa seiva, ela vai começar, a gente vai ter uma produção de flores e frutos muito maior, certo? Então eu tenho bastante nutriente, vamos produzir. A planta fala, opa, vamos produzir que estamos bem aqui. E aí, o que acontece? Os frutos, inclusive, dessa região, eles vão ser mais adocicados. Porque lembrando que o floema é que faz o fruto ser doce, tá? Então, se eu tenho um acúmulo de floema, né, naquela região, a gente vai ter um fruto bem docinho. E a seiva, ela vai continuar sendo conduzida normalmente, bem princesa. Por quê? Porque a gente não teve dano nesse tronco, assim, na parte principal. Então ela continua descendo, assim, bem princesa. Por exemplo, o corte, ele seria feito mais ou menos aqui, ou aqui, enfim, sabe? E aí é isso, gente. Por hoje é só. Por hoje, no caso, que uma quinta-feira, né, que vocês vão estar assistindo, ou sexta-feira, sábado, enfim, quando vocês quiserem assistir, é só qualquer coisa, só me procurar em todos os lugares possíveis, porque eu sempre estou em algum lugar. E é isso, beijo de luz.